O Campeonato Nacional de Fundo voltou a Melres, Gondomar, para a edição de 2022. Ora, a distância de fundo é fundamental para o trabalho dos remadores no arranque da temporada. Sim, nesta fase da época os atletas fazem treinos longos, as competições são todas elas de distâncias longas e este Campeonato Nacional é o culminar da época de inverno, da época de fundo, com as provas de 4 km e de 6 km a determinarem os vencedores da época de fundo. Justamente 4 e 6 km, neste caso apenas 4 km, mas na véspera temos o apuramento que já vimos aqui, em 500 metros. Nas imagens temos a equipa de double juvenil. Este sistema de 500 metros vai apurar as 8 primeiras equipas para a final A e elas que vão disputar a regata das medalhas. Nas imagens, agora o 8 veterano masculino, passamos dos juvenis para os veteranos, portanto, as provas que têm mais de 8 participantes têm todas que fazer este percurso de 500 metros para terminar então as 8 equipas que vão passar para a final A. Os restantes classificados vão disputar as finais B e C. E é uma forma muito interessante de nós apurarmos os finalistas. É uma prova de 500 metros, não é muito parecido ou não é nada parecido com as provas de fundo, mas é uma forma que nós temos também de proporcionar um espetáculo muito interessante neste plano de água que se mostrou fantástico nesta primeira jornada do Campeonato Nacional de Fundo. Já a terminar a prova, a equipa do Fluvial Portuense, eles foram o primeiro classificado nas eliminatórias de 500 metros. Portanto, para além da passagem à final, estas provas de 500 metros determinam também quais as pistas que as equipas vão ocupar no dia das finais. Passamos agora para o barco de skiff júnior feminino. Nas imagens víamos Madalena Peça, uma atleta que começa a ganhar aqui alguma presença nos palcos nacionais e até internacionais, depois da medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Remo Mar do ano passado. Ela ganhou as eliminatórias com uma forma bastante expressiva e no dia a seguir vamos ver o que nos reserva esta atleta. As imagens também a dupla da Naval, à semelhança da Madalena, a conseguir ser a equipa mais rápida desta prova de sábado, prova de 500 metros. É uma prova muito diferente no seu formato, é uma prova em que a potência é muito importante. São largadas dadas 2 a 2, portanto 2 embarcações a competir uma contra a outra, mas no final o que conta são os tempos e, portanto, mesmo um segundo lugar numa disputa destas eliminatórias pode significar um bom tempo e, portanto, as equipas têm que tentar ao máximo fazer o menor tempo possível nestas provas que demoram entre 1 minuto e 30 e 2. E aqui nas imagens, uma das equipas de destaque deste campeonato, a dupla Afonso Costa e Dinis Costa, e eles vieram aqui certamente para conseguir o primeiro lugar. No primeiro dia de regatas conseguiram ser a equipa mais rápida, seguida da Associação Naval de Lisboa, e portanto eles são os grandes candidatos à vitória no Campeonato Nacional de Fundo e que faz parte seguramente da sua preparação para as regatas internacionais. E na zona VIP da competição, o autarca José Moreira, Câmara Municipal de Gondomar. Olha, eu enquanto vereador e responsável pelo desporto em Gondomar, vi isto com muito orgulho e com muita satisfação. Foram 2 dias magníficos, como pudemos todos assistir. Foram 500 atletas a competir. Mais uma vez, o Clube Naval Infante Dom Henrique é um exemplo nacional nessa modalidade do remo. Fico muito orgulhoso em ter um clube desse em Gondomar. Estamos a acompanhar o Campeonato Nacional de Fundo em Remo, competição realizada nas águas do Rio Douro, em Melres, Gondomar. Já aqui vimos a primeira jornada, o apuramento para as finais, apuramento com 500 metros e agora o fundo propriamente dito. Nesta edição, apenas 4 km e já a prova de quadris juvenis femininos. A primeira final do dia, aqui nas imagens a equipa vencedora Viana Remadores de Lima. Esta prova que infelizmente não pôde ser realizada no formato que estava inicialmente previsto, uma prova em linha de 4 km e a organização a acabar por ter que alterar o percurso, fazendo uma prova em contrarrelógio individual. As atletas largaram individualmente e fizeram o percurso de 4 km de ida e volta, mas esta equipa de Viana a mostrar-se bastante dominadora relativamente às suas adversárias, com quase 2 minutos de vantagem. Viana com 16 minutos, 56-74, depois Académica Infante.
nós sempre treinámos muito juntas, por isso já estávamos muito fortes e confiantes que íamos ganhar a prova. Largámos logo para a frente e o nosso objetivo era apanhar as do Infante, que iam à nossa frente, e o objetivo foi alcançado, por isso foi muito bom. Conseguimos ganhar por 1 minuto e meio, por isso acho que correu muito bem, estamos muito satisfeitas. E já o Double School ainda juvenis femininos. Aqui no Double School voltamos a ter uma equipa do Viana Remadores de Lima em destaque, em primeiro lugar. Uma prova que teve 5 participantes e podemos ver já nas imagens. A equipa de Viana Remadores de Lima acaba por ultrapassar a equipa que larga, algumas das equipas que largaram antes, portanto isto demonstrava logo à partida a qualidade desta dupla, que acaba por fazer o percurso 20 segundos mais rápido que o segundo classificado, o Fluvial Portuense, e em terceiro lugar o Ginásio Clube Figueirense. Título para o Viana Remadores do Lima. Então, nós não estávamos habituadas a fazer provas de contrarrelógio, por isso ficámos assim um bocado ansiosas, mas a nossa estratégia era tentar apanhar as que se partiram antes de nós e não descansámos até chegar em primeiro. E agora o setor masculino juvenil, aqui está o skiff. Neste caso temos a embarcação individual. Nas imagens o Galitos, Daniel Oliveira, ele foi o grande vencedor desta prova de Campeonato Nacional de Fundo, campeão nacional de 1 vezes juvenil masculino. Esta prova de ida e volta acrescenta algumas dificuldades aos remadores, não só as condições são diferentes a ir e a voltar, como também há boias que têm que se contornar e, portanto, para além da componente física, há também uma componente de orientação e destreza que tem que estar presente, portanto, não sendo desejável, acabou por ser a melhor solução arranjada para este campeonato e penso que de um modo geral todos os atletas estiveram à altura. A largada não foi muito boa, mas segui o resto da largada da prova sempre forte, a tentar controlar, a tentar ver como é que os meus adversários andavam e foi dar tudo. E já o double para juvenis masculinos. Nas imagens o Ferroviário de Barreira, eles os grandes campeões nacionais desta embarcação de double juvenil. É uma vitória algo expressiva também, são 20 segundos de vantagem sobre a equipa do Cerveira. Esta prova, pelo facto de se realizar individualmente, deixa para o final a incerteza de quem será o vencedor, portanto é uma prova contra o relógio, portanto é importante manter a intensidade ao longo de todos os 4.000 metros. Foi difícil, as condições não estavam fáceis, mas conseguimos lá ir buscá-los. E foi isso. Qual foi a vossa estratégia? Foi largar forte e logo para a frente, porque tem ali uma vertente mais psicológica nisso, para os outros ficarem assim mais motivados e aí para a frente, e depois foi só aguentar até ao fim. E já o quadrischool ainda juvenis masculinos. Nas imagens o Cacia, esta prova contou com 8 participantes, foi uma final direta. O Cacia foram os vencedores, uma boa regata, uma equipa que demonstrou qualidades técnicas muito interessantes. Podemos ver pelas condições da água que não estava propriamente fácil, portanto era necessário ter muita concentração e aqui nas imagens foi aliás uma das provas que teve chegadas mais próximas, apesar das saídas individuais de 30 e 30 segundos, com a equipa do Cacia a conseguir passar a equipa que larga anteriormente, a equipa do Fluvial, mas que ainda assim acaba por conseguir chegar à medalha de bronze, com Cacia em primeiro lugar, o Galitos de Aveiro em segundo e o Fluvial Portuense na terceira posição. Foi boa, foi uma das melhores regatas que já fizemos, foi muita dedicação, muitos treinos, acordar sempre de manhã, foi uma prova muito dolorosa, largámos 30 e 30 segundos, conseguimos ultrapassar vários barcos, foi muito boa esta regata. E já a embarcação maior aqui, os juvenis masculinos. O 8 juvenil masculino é sempre uma prova muito esperada. Este formato de contrarrelógio é muito interessante na medida em que as equipas tentam sempre alcançar a equipa que sai antes, apesar dos 30 segundos de diferença que são dados à largada. Portanto, se uma equipa se aproxima da equipa anterior, será certamente um sinal de que a sua velocidade é maior e, portanto, o resultado será a partida maior. O Caminhense, como habitual, aposta sempre nas provas de Shell 8, não foi diferente nesta prova. Eles que inclusivamente conseguiram alcançar o segundo classificado, o Viana Remadores de Lima, que tinha saído
30 segundos antes, portanto, e aqui nas imagens podemos ver que os últimos 2.000 metros acabaram por ser bastante renhidos com a equipa de Viana, obviamente a saber que já não conseguia chegar ao ouro, porque o Caminhense acaba por recuperar os 30 segundos de diferença, mas ainda assim são imagens muito interessantes e o facto de se apanharem uma à outra torna a prova competitiva, com nenhuma das equipas a querer deixar escapar o lugar. Foi uma regata muito difícil, eu não esperava isto, tinha muito medo dos nossos adversários. É muito complicado dizer, porque contra o vento foi muito difícil e, olha, foi puxar e esperar pelo resultado. Houve uma mudança aqui no formato da prova ou tiveram que partir em contra-relógio? Como é que vocês sentiram esta mudança? Eu senti-me bem porque estava preparado, porque treinei muito e os meus colegas também estavam preparados, estávamos todos muito bem preparados para isto e acho que o que nós obtivemos foi bom, treinámos para isso. E agora, no programa do Campeonato Nacional de Fundo, passamos para as provas de veteranos. Aqui o Double School para veteranos femininos. Se no formato de contrarrelógio a incerteza do vencedor é grande, nas provas de veteranos ainda é maior, porque a aplicação do handicap sobre o tempo de chegada vai alterar e muito a classificação das embarcações, e após a aplicação dos handicaps temos uma prova bastante renhida entre o Infante e o Viana Remadores de Lima, com apenas 2 segundos de diferença, portanto uma diferença muito pequena para uma prova que demorou 18 minutos, e portanto as atletas não só tinham que remar contra o relógio, como tinham também que recuperar o handicap. No caso, o Viana Remadores de Lima era uma equipa mais nova e o Infante acabou por usufruir de 17 segundos de handicap por ser uma equipa de um escalão mais velho, com o Ginásio Clube Figueirense a levar para casa a medalha de bronze nesta prova, que foi a primeira vez no Campeonato Nacional de Fundo que houve o double veterano feminino e masculino, uma aposta que consideramos ganha face ao número de inscritos. I found it quite difficult because they changed the last minute the rules. So actually we were at 2 kilometers upstream and then there was the turn and we did 2 kilometers down. Going up was quite difficult because the headwind and the waves, so it made the race quite challenging. But we really enjoyed it and did well. Ainda ao setor feminino veterano, aqui está o Quadrischool, a final. Viana Remadores de Lima a demonstrar a sua superioridade nesta embarcação. Elas que nas provas que se realizaram durante esta época já se posicionavam, por assim dizer, numa posição de favoritas à medalha de ouro, e vieram a este campeonato nacional comprovar uma equipa bastante experiente, com todas elas com um grande percurso no remo, a conseguirem uma vitória por cerca de 30 segundos sobre o Infante, o Clube Naval Infante do Henrique, e em terceiro lugar mais uma equipa do Ginásio Clube Figueirense. Mais uma prova onde a aplicação dos handicaps aumentava a incerteza dos resultados finais, mas à medida que as tripulações iam terminando o percurso, já se adivinhava que esta equipa de Viana seria a grande vencedora. Foi dura. Uma regata onde não se parte de lado a lado por si só já é dura, mas eu acho que tínhamos preparação suficiente para vencer. Por isso, as condições estavam médias, não foram as ideais, mas correu bem. E já o Double School para veteranos masculinos. O Ginásio Figueirense foi o grande vencedor desta regata. O Double Veterano foi, aliás, a regata com mais participantes. Foram 19 os participantes inscritos e a competir nesta prova Double School. O Ginásio Figueirense, apesar da sua idade, escalão B, com um handicap bastante grande para as equipas mais velhas, conseguiu fazer o percurso um tempo mais rápido e superiorizar-se à Associação Naval de Lisboa e ao Viana Remadores de Lima. Foi um bocadinho dura, mas foi acho que foi uma vitória mais que merecida. Além, nós temos treinado poucas vezes. E é sempre um prazer remar aqui com o João, que ele é um bocadinho mais novo que eu. Acho que foi mais que merecida. É a primeira vez que eu sou campeão nacional, ainda por cima numa regata de fundo. Acho que é de louvar. E já muito participada, muito disputada, a final de 8 veteranos. Sim, a semelhança do Double foi uma das provas com mais participantes. Nas imagens e os grandes vencedores do Caminhense, todos estes remadores muito conhecidos a nível nacional, com muita experiência a nível de sénior.
e portanto a conseguir o Caminhense juntar aqui uma equipa bastante forte e levam de vencido numa prova que foi muito disputada. Esta prova do primeiro ao quarto lugar foram apenas 3 segundos, portanto, para além dos handicaps e das largadas individuais, foi uma prova extremamente renhida. Foi uma regata espetacular. Conseguimos juntar uma equipa que vem a trabalhar já há algum tempo com o objetivo nacional de velocidade. Hoje correu bem, o plano de água permitiu isso e um esforço em conjunto, o trabalho de equipa, levou-nos a conseguir conquistar este primeiro lugar. Campeonato Nacional de Fundo, edição de 2022 em Melres, Gondomar. E agora no programa os Júniores, para já a embarcação monolugar feminina. Sim, felizmente no período da tarde conseguimos realizar as provas no formato que estava previsto, portanto 6 km em linha e as equipas a largarem lado a lado. É muito mais emocionante, pelo menos na hora da partida, porque temos as equipas todas alinhadas e podemos ver que nas imagens a Madalena Peça teve uma largada bastante forte, conseguiu superiorizar-se bastante cedo no percurso de 6 km e ela acaba assim por consagrar-se campeã nacional de fundo. Senti-me bem, a parte final estava um pouco mais cansada, mas correu bastante bem, tinha adversários muito fortes e principalmente a Bárbara comecei à frente, depois ela passou-me entre os 3.000 e os 4.000 metros, voltei a passá-la e no final, pronto, cada uma deu o seu melhor, mas acabou desta maneira, acabei com o primeiro lugar, estou muito feliz. E o Double Feminino Júnior? O Double Júnior, esta prova contou apenas com 2 equipas, uma equipa do Fluvial Portuense e uma equipa do Caminhense. O Caminhense largou muito forte, que aliás já é habitual nas equipas deste clube e indo para a frente logo desde cedo, acabou por apenas ter que gerir a sua vantagem para as adversárias. Podemos ver aqui nas imagens um ritmo interessante, tranquilo, nota-se perfeitamente que elas estão já bem à frente e que apenas têm que gerir a sua vantagem, tendo obviamente a atenção que não podem cometer erros, porque isso às vezes pode custar a sua classificação. E vamos já para o setor masculino no programa, o Skiff Júnior. No Skiff Júnior o destaque é naturalmente para os atletas do ginásio e da Naval 1º de Maio. Ambos os atletas estão neste momento a ser acompanhados e enquadrados na equipa nacional, portanto são atletas ainda novos, júniores de primeiro ano. Nas imagens no barco branco, Pedro Ferreira, ele que foi campeão nacional de ergómetro e participou também no Campeonato do Mundo de Ergómetro com um excelente 4º lugar, mas o grande destaque desta regata vai para o atleta do ginásio, Diogo Gonçalves. Estes 2 atletas que já desde juvenis competem um contra o outro, sempre com provas muito renhidas, mas o atleta do ginásio a conseguir superiorizar-se e a demonstrar que está também num bom caminho. Estes que serão naturalmente os atletas a acompanhar de perto, porque acreditamos que são o futuro da nossa equipa nacional. Foi muito boa, eu acho que da minha parte foi uma prova excelente, atendendo também às circunstâncias recentes de confinamento e assim. Acho que foi uma prova muito boa, eu não larguei assim muito bem, fiquei assim em segundo. Depois fui sempre buscando a vitória, até que passei e depois fui a controlar o resto da prova. Acho que foi muito bom. E já o Double Júniores masculinos? Nesta prova as atenções estavam naturalmente viradas para o Afonso Santos da Naval, que fazia dupla com o atleta Diogo Ferreira. Depois também das eliminatórias terem sido o primeiro tempo, a equipa do Cerveira a optar por uma estratégia mais agressiva, a largar para a frente e a conseguir aguentar o primeiro lugar até à meta, conseguindo inclusivamente uma vantagem de aproximadamente 15 segundos sobre a dupla da Figueira, com o Ferroviário do Barreiro, à semelhança do que tinha acontecido no skiff, a conseguir entrar nas medalhas e depois de uma medalha de prata no skiff, a conseguir ganhar a medalha de bronze nesta prova que foi muito interessante, pelo menos na sua primeira metade, com as equipas a distanciarem-se no final. Uma prova muito disputada, muito trabalho para atingir este objetivo, mas chegámos lá, ganhámos a campeão do mundo, foi muito bom. Estão muito satisfeitos então com esta vossa regata? Muito satisfeitos, exatamente. Como é que vocês conseguiram ganhar então? Muito trabalho, exatamente, manter uma cadência alta, tentar manter-se à frente, apesar de não termos conseguido o tempo todo, não é? Eram adversários muito fortes, mas conseguimos, foi uma vitória e agora é nacional de velocidade e trabalhar para conseguir outra vez. E já o barco Quadriscool?
No quadriciclo e nas imagens, a grande equipa vencedora, a equipa do Clube Naval Infante do Henrique. Uma prova que, apesar de ter apenas 3 tripulações, foi bastante renhida, pelo menos entre o primeiro e o segundo lugar, com apenas 9 segundos de diferença. 9 segundos esses que só foram conseguidos no último terço da prova, e podemos ver aqui nas imagens as 3 equipas ainda bastante equilibradas. Foi uma regata muito renhida com o Cacia, viemos sempre a liderar a prova, mesmo com o Cacia sempre em cima de nós. Faltar 1000 metros, conseguimos ganhar ainda mais liderança e ganhar a prova. E vamos já para os séniores, aqui a embarcação monolugar feminina. Uma prova com 7 participantes, 7 remadoras. Aqui nas imagens, Inês Oliveira é a grande vencedora, era também à partida a grande favorita, apesar de já não estar nos trabalhos da equipa nacional, continua a demonstrar ser uma competidora a ter sempre em conta no barco individual. A Patrícia Batista, que já conhece bem a Inês, tentou uma largada mais forte, tentou ir para a frente, mas a Inês aos poucos foi conseguindo recuperar e acaba por ganhar com uma vantagem bastante grande sobre a Patrícia Batista da Naval, com a Associação Naval de Lisboa e o Caminhense numa luta muito interessante para o 3º lugar, que acaba por sorrir à equipa de Lisboa com a Madalena Ferreira. E já o double. Nas imagens ainda a parte inicial da prova, desta prova que teve também 3 participantes, o Clube Fluvial Portuense, apesar de uma largada mais lenta, aos poucos vai tomando a dianteira da prova. Aqui nas imagens a Associação Naval de Lisboa a tentar ao máximo aguentar esta primeira posição. Víamos ali a atleta a olhar para trás, uma prova que, não sendo num percurso em linha reta, obriga as atletas a terem que perceber se estão no rumo certo, e portanto isso a dificultar também um bocadinho a sua remada, mas ainda assim esta prova mostrou-se muito interessante, até pelo menos aos últimos 2 km, quando a equipa do Fluvial Portuense consegue superiorizar-se e garantir assim o primeiro lugar. Esta regata correu super bem. Voltamos a fazer o Double Sénior feminino. Penso que é a nossa primeira vitória em Double Sénior feminino no Nacional de Fundo. Voltamos com tudo, voltamos para ganhar tanto agora no fundo como na velocidade. Vamos trabalhar para isso, temos trabalhado muito. Os 3 primeiros quilómetros da regata foram bastante duros porque as nossas adversárias estiveram sempre lá um bocadinho à nossa frente, mas nós somos um bocadinho mais fortes psicologicamente e conseguimos ganhar esta regata. E a embarcação maior feminina nesta regata, o Quadriciclo Sénior. Mais uma prova na qual havia muitas expectativas. O Sport e o Fluvial já se defrontaram algumas vezes esta época, portanto a equipa do Fluvial seria a favorita nesta luta, pelo menos com o Sport, mas o destaque vai para o Infante, todas as remadoras do Infante também bastante conhecidas, portanto era uma equipa que à partida se demonstrava bastante forte, a conseguir superiorizar-se à equipa do Fluvial e do Sport Clube do Porto com uns expressivos 20 segundos de vantagem. E já o setor masculino, aqui está o skiff. Do barco mais rápido feminino para o mais lento masculino, o skiff era uma prova onde também havia alguma expectativa. Nas imagens, Eduardo Sousa e José Canha do Fluvial numa disputa acesa, bem seguidos ali da Associação Naval de Lisboa com Afonso Sousa. O José Canha a demonstrar que tem feito um bom trabalho nesta época, principalmente no skiff, a conseguir ir para a frente e vencer esta prova, com a luta do segundo lugar muito acesa até aos metros finais entre o Eduardo da Académica e o Afonso da Associação Naval de Lisboa. Foi boa, na largada me fiquei um bocado para trás e tal, depois foi sempre tentar ir para a frente e depois ir a controlar a prova à frente e consegui no final. E já o Double School. O Double School a confirmar a superioridade das eliminatórias. Os irmãos Costa conseguem fazer este percurso abaixo dos 20 minutos, portanto um tempo muito interessante, a demonstrar que estão num nível bastante alto e num bom caminho para aquelas que são as suas ambições. Uma prova que apenas mudou o 3º e o 4º lugar das eliminatórias, com o Infante e o VRL a trocarem de posições. O Infante havia sido 3º lugar nas eliminatórias, desta vez o VRL consegue ser mais rápido no percurso de 6 km e assim o pódio acaba por ser o Setubalense, a Associação Naval de Lisboa em 2º lugar e o Viana Remadores de Lima em 3º, com
com boas perspectivas, não só para o Afonso e o Diniz a nível internacional, mas também para as restantes equipas a nível nacional, com as provas que se seguem. Naturalmente que olhos postos nesta dupla, que não tiveram, aliás, que se esforçar muito para conseguir ganhar este título nacional. Acabou por ser um teste também ao nosso andamento, andamos a treinar bem. Foi boa porque eu acho que também nós conseguimos treinar bastante mais que os nossos adversários e isso reflete-se na água. Como é que foi a vossa prova desde a largada até à chegada? Encaramos a prova, apesar da nossa concorrência, nós visarmos sempre uma concorrência internacional, aproveitámos este campeonato nacional para dar o máximo de nós do início ao fim, sempre como damos nos treinos e como damos também em todas as competições, sejam nacionais ou internacionais. E já o 400? Nas imagens, os vencedores desta prova de 400, o Viana Remadores de Lima, uma prova que se esperaria que tivesse mais gente, uma vez que não tivemos a prova de 8 sénior a acontecer por falta de inscrições, mas o VRL a demonstrar que a sua aposta no 400 tem feito sentido e a mostrar-se bastante superior aos seus adversários. Antes de começar a falar sobre a regata, queria dedicar esta vitória ao nosso presidente, que por motivos de saúde não se encontra presente, portanto esta vitória foi para ele. A regata foi uma regata dura, as condições estavam boas, portanto dependia tudo de nós para chegar à frente e fazer uma boa prova e ganhar eventualmente. Começámos a regata atrás, o que foi duro mentalmente. Numa curva decisiva conseguimos passar à frente e a partir daí estava tudo ao nosso alcance para chegar à frente e ganhar. Fechamos as regatas com o Quadriscool, a última prova do programa deste Campeonato Nacional de Fundo. Olhos postos nestas duas equipas que vemos ao longe, o Fluvial Portuense e a Académica. Do lado da Académica, Pedro Fraga, do lado do Fluvial, Nuno Mendes. Portanto, não foram muitas as vezes que estes dois atletas competiram um contra o outro, mas neste momento a representarem dois clubes diferentes, naturalmente que podíamos prever aqui uma prova muito disputada, não só por eles, mas também por todos os atletas que estavam em cada uma das embarcações. Ricardo Paula, que foi vice-campeão do mundo de ergómetro há umas semanas, Nuno Coelho, atleta muito experiente também nacional e internacionalmente, a fazerem aqui uma prova muito interessante na primeira metade, com o Fluvial Portuense a conseguir aos poucos ganhar superioridade e mostrar que não só o Nuno Coelho e o Nuno Mendes são muito bons atletas, como os dois atletas Vasco Bessa e Paulo Fidalgo são também eles muito promissores e que têm feito um ótimo trabalho ao nível do clube e também da seleção. Portanto, podemos prever aqui resultados muito interessantes para estes remadores mais jovens. Foi uma regata muito disputada, tivemos o prazer de remar contra um dos melhores remadores a nível nacional, o Pedro Fraga. Retirou-se agora dos jogos, portanto é uma referência a nível nacional. Felizmente temos estes dois colegas, o Nuno Coelho, o Nuno Mendes, estão a fazer um trabalho excelente na equipa do Fluvial e não é por acaso que o Fluvial tem a supremacia na equipa sénior e estamos aqui para mostrar o nosso poder e o nosso trabalho e vamos continuar a trabalhar para melhorar. E na zona VIP, a oportunidade para falarmos aqui com o clube anfitrião, o Clube Naval Infante Dom Henrique, o presidente Paulo Almeida. O balanço é extremamente positivo. As condições climatéricas inicialmente estavam um bocadinho de vento e assustaram-nos e tivemos que improvisar um pouco, mas o improviso à boa maneira portuguesa corre bem e as coisas correram. Eu diria que superou até as expectativas e hoje à tarde tivemos um dia espetacular para provas. A organização também não tivemos nenhum percalço, estava tudo dentro de planeado, correu tudo conforme tínhamos planeado em termos de logística, que era a nossa competência enquanto organizadores. A Federação tinha a responsabilidade da parte desportiva e nós montámos o cenário todo e mobilizámos os meios todos e as autoridades competentes para o efeito. Acho que correu tudo muito bem e estamos extremamente satisfeitos. Agora há que desmontar tudo isto enquanto temos um bocadinho de luz. Acho que correu tudo bem. E também um balanço final com Luís Faria em representação da Federação Portuguesa de Remo.
Estes 2 dias é sempre uma adaptação do que é ter uma atividade ao ar livre, portanto havia um programa em que as distâncias estavam devidamente estipuladas e eram 4 km e 6 km, mas fruto da meteorologia tivemos que nos adaptar, fomos por um plano B, mas tudo correu bem e em termos da colaboração de todos os clubes, dos atletas e da verdade esportiva, isso aconteceu e foi ótimo, correu muito bem mesmo. E assim foi a reportagem no Campeonato Nacional de Fundo, competição realizada em Melres, Gondomar.